Podem se assentar, nós já lemos a palavra, eu só vou apenas, de uma forma bem assim, direcionada aqui, trazer para os irmãos a reflexão, né? Nós lemos lá em Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 13, onde a gente traz aqui, né, como título, né, a necessidade que nós temos, irmãos, para uma vida transformada, né? Porque muitas vezes nós praticamos entre nós o favoritismo. Muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Isso é supernatural. Pelo que os nossos olhos conseguem enxergar, irmãos. O que os nossos olhos veem são algo material. Nós vemos a vestimenta, nós vemos o corte do cabelo, né? A gente vê a postura que a pessoa tem, mas a gente não consegue ver o quê? O coração. E às vezes nós fazemos julgamentos que muitas vezes nos traz consequências terríveis. De aceitar em nossa casa pessoas inescrupulosas, né? Ou aceitar também conviver com aquele que só quer o nosso mal, não quer o nosso bem, irmãos. Porque nós fizemos um pré-julgamento do que nós vimos. E aqui, Tiago, ele traz para a gente essa mensagem, falando exatamente que o que nós precisamos ter, né? E o primeiro ponto, que é o mais importante, nós precisamos ter é o compromisso com a fé. Nós devemos, irmãos, nos comprometer, nossa mente, o nosso coração em Cristo. Se nós tivermos esse comprometimento de mente e coração em Cristo, nós passamos a ter visões além do físico. A gente começa a ficar alerta que o Espírito Santo falará ao nosso coração. Ele vai nos dirigir, ele vai nos direcionar para sermos alcançados e aprendemos a ter a percepção da pureza daquele que está vindo ao nosso encontro. O segundo ponto, nós temos que ter ações corretas, né? E essas ações corretas são derivadas, são subprodutos naturais da verdadeira fé. O que eu quero dizer para os irmãos nesta noite? Que se nós confiarmos a nossa mente, o nosso coração em Deus, acreditar que Ele vai nos dirigir, nos vai guiar, nós passamos a ter ações baseadas em quê? Em Cristo. Porque o seu coração e sua mente está ligado a um Deus verdadeiro. E assim nós conseguimos ter esse comportamento real, irmãos. E muitas vezes a gente não consegue discernir isso. Por quê? Porque a gente está sem foco. Quem lembra aqui, quem já é habilitado, tem lá a carta, né, a carteira, a gente tem alguns exames que fazemos, né? O exame médico. Vou falar da minha época, eu não sei se a lei mudou. Tem um psicotécnico, para ver se você faz uns desenhos lá mais esquisitos, né? E eu lembro de alguns exames que eu fiz lá, o exame das luzes, aperta com a mão direita, aperta com a mão esquerda, né? E aí, que era para ver se a gente acertava, né, os reflexos lá. E ali eu lembro o seguinte, que a gente tinha que ter foco. Lembro também a gente fazer um desenho, pegava no lápis assim, ó, nem podia ser assim, como a gente escreve, tinha que ser no meio do lápis, e fazia uma letra U. Com as duas mãos, a mão direita e a mão esquerda. E aí, de repente, está fazendo lá, vinha uma tábua. Fala uma tábua, que na época foi madeira. Tampava. A gente não via mais o desenho. Aí você tinha que continuar. Falei, não para não, continua a fazer. E aquele U virava um A, virava um O, virava um B. E eu olhava aqui e falei, ih, tomei bomba. Aí ela falou assim, não, ficou bom, tá passado. Eu falei, Deus é mais, como é que eu vou dirigir, né?
E aí a gente faz as coisas sem entender, né, irmãos? Aí depois, quando a gente está na situação real, né, na vida real, aí está dirigindo, de repente, bate alguma coisa no seu para-brisa. Você perdeu a visão, irmãos. Não é assim ou não é que acontece? Não sei se alguém já teve essa experiência. Hoje não tem tanto que os vidros são laminados. Mas antigamente os vidros eram temperados. Uma pedrinha que batia, tampava tudo, você não via nada. E aí você perdia a visão total. Exatamente lá. Então sua mão tinha que continuar no volante. Seu senso de direção tinha que continuar aguçado. Isso eu chamo de foco. Hoje em dia, irmãos, o nosso tempo hoje, aqui tem gente de várias idades, mas nós estamos vivendo um momento hoje em que nossas crianças, nossos filhos, eles têm um desvio de foco completo. Já perceberam isso ou não? Quem é professor aí sabe muito bem o que eu estou falando. Nossos filhos hoje, eles estão ligados em várias coisas ao mesmo tempo, irmãos. É uma interatividade, muitas vezes provocada por isso aqui, né? Isso aqui tem feito nossas crianças a ter uma atenção mais difusa do que a nossa. Quantas coisas eu e minha esposa não sabem mexer, as meninas vão lá e falam assim, nossa, mas você não sabe fazer? Não sei, filho, não sei fazer, ué. Para elas é muito simples. Mas para nós não é, né, irmãos? Porque a gente segue regras. Segue ou não segue? Primeiro liga, depois toque, depois faça isso. E eles não, eles estão apertando e mexendo e fazendo. Deu certo, deu, não deu, amém, vai assim mesmo. E nós não somos assim. E nós estamos concorrendo com esses jovens no mercado de trabalho. Eles não têm fundamento. Eles só querem fazer, e deu errado, e vai assim mesmo, e não deu certo. Por que não deu certo? Não procura investigar. E eu quero dizer para você, voltando para o contexto bíblico, que quando nós temos o foco da nossa mente e do nosso coração em Deus, em Cristo, as nossas ações serão de Cristo, irmãos. A gente não pode nos desviar, irmãos. A gente não pode sair da nossa essência. A gente não pode, irmãos, sair do nosso foco. Porque o mundo que nós vivemos hoje, ele fará de tudo para nos tirar do foco. Já parou para pensar sobre isso, irmãos? Você está lá, mexendo no seu celular, na internet. De repente aparece uma propaganda, não é assim, irmãos? E se você for curioso e tocar naquilo, já era. Porque dali te leva para outro. É assim, não é, irmãos? Te leva para outro, e você já não sabe mais o que você vai fazer ali. Hoje, nas empresas, principalmente as voltadas para trabalho escriturário, né? Trabalho administrativo, talvez não lá no laboral nosso, né, de pegar a ferramenta e ir lá trabalhar, mas mesmo assim ainda acontece com a gente. Elas têm dispositivos de monitoramento do computador, que bloqueiam o acesso. Para quê? Porque os empregados hoje, cada vez que passam, ficam menos produtivos, porque estão desviando do foco. E trazendo para a palavra, eu quero dizer para os irmãos daqui que estão nessa noite, presentes aqui neste culto, que é necessário, irmãos, fundamental, irmãos, nós buscarmos o Senhor enquanto nós podemos ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo é passado. E muitas vezes a gente não está tendo o discernimento e o entendimento de percebermos que já está passando a oportunidade por nossa frente. Vai chegar uma hora, irmãos, que não vai haver mais templos abertos. Não vai haver mais aqueles que anunciam a palavra.
não vai haver mais aqueles que adorem a palavra. Não haverá mais aqueles que vão servir a palavra. E aí vai ser tarde para aqueles que querem buscar. E voltando, nós temos também aqui um outro chamado, que a fé sem obras não faz bem. Não propicia uma vida transformada. Não nos tira da nossa mesmice. Então, quando a gente tem a nossa mente, o nosso coração em Cristo, em Deus, nossas ações são verdadeiramente em Cristo, e a nossa vida passa a ser transformada. Então, aqui, irmãos, nós temos aqui, como crentes, Deus, o Senhor Jesus Cristo, como nosso glorioso e suficiente Salvador, E a gente não pode, perante Cristo, fazermos acepção de pessoas. Não podemos separar o joio do trigo, porque o trigo vai dar fruto, o joio não dará. E se você tentar cortar o joio, você vai acabar cortando o trigo. E aí, quando chegar a colheita, você não vai colher. Então, todos perante o Senhor são o quê? Amados da mesma forma, independente da situação em que se encontra. Porque o Senhor nos ensina que nós temos que amar a alma e nós temos que o quê? Repreender o pecado. Amém, irmãos? Então, como a gente pode melhorar isso no nosso dia a dia? Tratar melhor o nosso próximo. Minha esposa esses dias comentou lá em casa, num vídeo que ela assistiu, falando que a gente tem que abraçar, enquanto se pode abraçar. E aí puxou a nossa orelha lá em casa, E meu coração se alegrou com essa mensagem dela. Por quê? Porque a gente está ficando tão sem tempo, que a gente está abraçando nem nós mesmos. Quanto mais quem está próximo da gente. Ainda brinquei com a Luísa lá, comecei a me abraçar assim, ela começou a rir. Como assim, pai? Ainda tem braço para me abraçar, Aí a minha esposa falou assim, não é abraçar você, abraçar é outro, Que o abraço é o quê? Contato. Olha o que a pandemia está fazendo com nós, irmãos. Até os nós, a gente não está podendo abraçar. Fomos de férias o ano passado para Minas, ficamos lá 30 dias, velho? 15 dias nós ficamos lá. Não foi fechado, trancado, não, mas foi sem encostar. De máscara o tempo inteiro, porque nós estávamos aqui no pico da pandemia, lá ainda não estava. E aí, ninguém deu febre, ninguém tossiu, ninguém espirrou aí, nós ficamos à vontade. Mas imagina, irmão, nós viemos andar aí 830 quilômetros para não poder nem pegar na mão. Só assim, bom dia, a paz, a bênção. E o desejo de abraçar, De matar a saudade. Por isso, irmãos, a gente tem que estar com a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Amém, igreja? Que nós possamos nos fortalecer, sem fazer acepção, sem fazer julgamentos, Sem querermos, continuar aqui com o contexto, Sem ficarmos ligados na vestimenta, sem ficarmos ligados na aparência, mas nós temos que tentar ligar pelo céu, o coração. Amém, irmãos? Então, irmãos, a gente gostaria de dar continuidade ao trabalho, porque, infelizmente, nós temos que respeitar o momento que nós estamos vivendo, tá certo?